Hoje você vai ouvir uma história capaz de tocar sua alma e transformar sua forma de enxergar a vida. Não é apenas sobre medicina, não é apenas sobre dor. É sobre reencontros que mudam destinos, sobre milagres que acontecem onde menos esperamos. Se você assistir até o final, vai entender que até mesmo nos dias mais cansativos, quando acreditamos que nada pode nos surpreender, Deus escreve capítulos que jamais poderíamos imaginar. Imagine um médico, exausto, com os olhos pesados, arrastando o corpo após mais de 36 horas sem dormir. Para ele, mais uma noite de plantão parecia apenas isso. Mais uma. O mesmo corredor frio, as mesmas paredes brancas, o mesmo peso da rotina que já havia roubado dele a alegria de viver. Mas naquela noite, algo completamente inesperado estava prestes a acontecer. Uma cena que não estava em nenhum livro de medicina, em nenhuma estatística, em nenhum protocolo hospitalar. Uma cena que não curaria apenas um paciente, mas também uma alma cansada. E antes de eu continuar essa história, quero te pedir, se você acredita que a vida pode nos surpreender nos momentos mais improváveis, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Essa história precisa alcançar muitos corações, porque talvez alguém próximo a você esteja precisando dessa esperança agora mesmo. Segundos depois de entrar no hospital, o médico é chamado às pressas. Um paciente grave precisava de atendimento imediato. Ele correu como sempre fez, sem imaginar que ao atravessar aquela porta, não apenas encontraria um doente, mas um pedaço esquecido da sua própria vida. Ele caminhava por aqueles corredores com passos pesados, como se cada movimento fosse arrastado pela força do hábito. O jaleco já não carregava apenas a cor branca, mas o peso de centenas de histórias, de gritos de dor, de lágrimas de famílias, de respirações que pararam em suas mãos. A medicina havia se tornado sua vida, mas também sua prisão. No relógio, as horas se misturavam. Madrugada, manhã, tarde, não importava. Para ele, tudo era plantão. O corpo clamava por descanso, os olhos ardiam como brasas apagadas e a mente já não sabia diferenciar o barulho de um monitor cardíaco do pulsar do próprio coração cansado. Quantas vezes ele se perguntou, e eu? Quem cuida de mim? Mas nunca havia resposta. Enquanto o mundo lá fora vivia festas, encontros e abraços, ele vivia em silêncio, cercado por paredes frias. Não havia tempo para a família. Não havia espaço para amigos. O café substituía refeições. A solidão substituía a companhia. Ele salvava vidas todos os dias, mas havia esquecido como salvar a sua própria. E é aqui que mora a grande contradição. Médicos são treinados para lutar contra a morte, mas raramente recebem preparo para enfrentar o vazio da solidão. Ele não percebia que, aos poucos, estava morrendo por dentro, sufocado pela rotina. Se você já se sentiu assim, preso em um ciclo que parece nunca ter fim, escreva nos comentários. Eu creio em novas oportunidades. Suas palavras não são apenas letras, são sementes que podem florescer em esperança. Naquela noite, ele não imaginava, mas estava prestes a ser surpreendido de uma forma que mudaria tudo. Por trás do jaleco impecável, havia um homem que escondia cicatrizes invisíveis. Cada plantão não apenas roubava suas horas de sono, mas arrancava pedaços de sua vida pessoal. Ele havia trocado aniversários por cirurgias, abraços por laudos médicos, sorrisos por relatórios. O preço do sucesso profissional era alto demais, e ele pagava com a própria alma. Em casa, o silêncio reinava. Não havia vozes infantis correndo pelos corredores, nem uma mesa cheia ao final do dia. O apartamento parecia mais um quarto de hotel do que um lar. Fotografias antigas ainda guardavam memórias de um tempo em que ele acreditava que poderia ter tudo.
Carreira brilhante, família presente, amigos por perto. Mas a realidade havia lhe mostrado que a medicina não lhe permitia equilíbrio. Era tudo ou nada. E ele escolheu o tudo pelo trabalho, ficando com o nada no coração. Muitos o viam como herói. E de fato era. Salvava vidas, devolvia esperança, enfrentava a morte de frente. Mas quem olhava fundo em seus olhos percebia a sombra de alguém que já não sabia o que era ser feliz. O reconhecimento público não preenchia o vazio privado. E é exatamente aqui que mora a lição. Quantas vezes sacrificamos o essencial em busca do admirável? Quantos de nós negligenciamos aquilo que realmente importa em nome de conquistas que o tempo logo rouba? Se essa reflexão já está mexendo com você, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. A transformação dessa história ainda está apenas começando. Naquela madrugada, o homem atrás do jaleco iria finalmente encontrar algo que nem todo o conhecimento médico poderia explicar: a chance de reescrever o próprio destino. O bip agudo de um monitor que disparava no pronto-socorro quebrou o silêncio pesado da madrugada. Em poucos segundos, a calma aparente do hospital se transformou em urgência. "Doutor, precisamos do senhor imediatamente", gritou uma enfermeira ao encontrá-lo no corredor. E como sempre, ele correu. Era isso que fazia: correr contra o tempo, lutar contra a morte. Mas havia algo diferente naquela chamada. Não era apenas mais um paciente, ainda que ele não soubesse disso naquele instante. O coração acelerava não só pelo cansaço acumulado, mas por uma estranha sensação de que algo maior o aguardava. Ao atravessar a porta da sala de emergência, seus olhos encontraram a figura de um jovem. Estava pálido, com respiração curta, cercado por enfermeiros que tentavam estabilizá-lo. Para o médico, era mais uma vida a ser salva, mas, sem perceber, estava diante de uma vida que mudaria a dele. Ele respirou fundo, colocou as luvas e tentou afastar qualquer emoção. Precisava ser profissional, agir rápido. O ambiente cheirava a antisséptico, máquinas apitavam e o relógio na parede parecia zombar da ibressa, marcando cada segundo como uma eternidade. Enquanto se aproximava, algo dentro dele gritava que aquele encontro não era comum. Era como se o destino tivesse marcado aquele exato momento. Ele ainda não sabia, mas aquela noite deixaria marcas que não se apagariam jamais. E você já viveu um instante que parecia normal, até perceber que era o momento que mudaria tudo? Se sim, escreva nos comentários. Eu já vivi isso. Sua história pode inspirar outras pessoas. Naquela madrugada, o médico estava prestes a olhar nos olhos de alguém que não era apenas um paciente, mas um elo perdido de sua própria vida. Ele se inclinou sobre a maca para iniciar os procedimentos. Era apenas mais um paciente em estado crítico, ou assim ele acreditava. Mas quando seus olhos encontraram os do jovem, o tempo pareceu parar. Foi como se todo o barulho das máquinas, as vozes dos enfermeiros e até mesmo o peso do cansaço desaparecessem de repente. O olhar do rapaz não era de um estranho. Havia ali algo familiar, algo que mexeu com o íntimo do médico de uma forma que ele não conseguia explicar. Eram olhos que carregavam dor, mas também uma intensidade que atravessava a alma. Eram olhos que pareciam já ter olhados dele em outro tempo, mesmo que ele não se lembrasse como. O coração acelerou de um jeito incomum. Não era a adrenalina da emergência, não era apenas a responsabilidade de salvar uma vida. Era algo mais profundo, um reconhecimento silencioso, como se uma parte esquecida dele tivesse acabado de despertar. Enquanto avaliava o paciente, o médico tentou afastar a sensação. Era absurdo. Um profissional não podia se deixar levar por impressões subjetivas.
Mas a cada segundo, aquele olhar parecia gritar uma verdade que ele ainda não tinha coragem de encarar. "Doutor, o senhor está bem?" perguntou uma enfermeira ao notar sua expressão atônita. Ele respirou fundo, forçando-se a focar no trabalho. Mas, por dentro, algo já havia mudado. Se você já teve um encontro que abalou suas certezas, escreva nos comentários. Eu sei como é. Sua confissão pode tocar outras vidas. Naquela noite, o médico ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir um segredo guardado por anos. Enquanto examinava o paciente, o médico percebeu detalhes que intensificavam aquela estranha sensação. O formato do rosto, a expressão, até o jeito de franzir a sobrancelha lembravam alguém do seu passado. O choque crescia a cada segundo. Então, entre documentos e prontuários, algo chamou sua atenção. O nome escrito na ficha parecia atravessar sua alma como uma lâmina. Ele congelou. A mente viajou de volta a um tempo distante, a uma história que ele havia enterrado no fundo da memória. Uma relação breve, intensa, interrompida pela vida corrida e por escolhas impensadas. Ele nunca soubera das consequências, até agora. O jovem diante dele não era apenas mais um paciente. Era sangue do seu sangue. Era o filho que ele nunca soubera que existia. O impacto foi devastador. O coração disparou. As mãos tremeram sob as luvas. O mundo girava ao redor, mas dentro dele só havia uma certeza. Nada seria igual depois daquela noite. Um vazio antigo, que ele nem conseguia nomear, acabava de se preencher com uma verdade tão inesperada quanto dolorosa. Por um instante, o médico sentiu-se dividido entre o profissionalismo e a emoção. O jaleco pesava como nunca, porque agora não era apenas a vida de um paciente que estava em suas mãos, mas a vida do próprio filho. Quantas vezes a vida guarda segredos que só se revelam na hora certa? Quantas histórias parecem enterradas, mas voltam para nos transformar? Se você acredita que nada fica escondido para sempre, escreva nos comentários. A verdade sempre aparece. Naquele plantão, ele descobria que o maior milagre não estava nas máquinas ou nos remédios, mas no reencontro de um pai com o filho que nunca conheceu. Ele se afastou alguns passos da maca, tentando recobrar o fôlego. O ambiente parecia girar. Como poderia se concentrar em protocolos médicos quando diante dele estava o próprio filho, carne de sua carne, sangue do seu sangue? O jaleco, que sempre representara a autoridade, agora pesava como uma armadura enferrujada. Pela primeira vez, ele se sentia incapaz de agir. A mente era um campo de batalha. De um lado, a razão gritava: "Você é médico, mantenha o foco, salve a vida desse jovem como faria com qualquer outro." Do outro lado, o coração sussurrava com força avassaladora: "Esse é o seu filho. Ele precisa de você não apenas como médico, mas como pai." O medo o consumia. E se fosse tarde demais? E se nunca tivesse a chance de dizer as palavras que anos de silêncio haviam negado? A culpa o corroía como veneno. Por onde andava quando esse menino precisou de um pai? Quantos aniversários, quantos abraços, quantos conselhos ele havia deixado de dar. Mas junto à dor brotava também um desejo ardente de reparar o tempo perdido. Um fogo interno o impelia a não deixar escapar a oportunidade que o destino havia colocado diante dele. Essa cena nos lembra que, muitas vezes, o maior inimigo não está fora, mas dentro de nós. A luta entre quem fomos e quem ainda podemos ser. Se essa reflexão fala com você, escreva nos comentários: "Eu escolho recomeçar." Naquele instante, o médico entendeu. Salvar o jovem era salvar a si mesmo. E o preço da omissão seria perder mais uma vez aquilo que a vida, em sua rara generosidade, acabava de lhe devolver.
O jovem estava consciente, embora frágil, e seus olhos buscavam explicações que nem ele mesmo compreendia. O médico, ainda em choque, aproximou-se com hesitação. A sala, iluminada apenas pelo reflexo frio das lâmpadas, parecia testemunhar algo maior do que um simples atendimento. Por alguns segundos, ele apenas ficou ali, em silêncio, olhando para aquele rosto que revelava traços seus. Era como encarar um espelho atrasado no tempo. Os lábios se moveram com dificuldade, até que finalmente a barreira da dor e da surpresa se rompeu. "Eu sou o seu médico", disse com voz embargada. Mas no fundo, ele queria gritar outra verdade. "Eu sou seu pai." O rapaz o olhou com estranheza, como se tivesse percebido que havia algo mais por trás daquela presença. Havia uma familiaridade inexplicável naquele olhar. E antes que a emoção o dominasse, o médico respirou fundo e decidiu continuar. "Sei que você está com medo, mas eu prometo que vai ficar tudo bem. Eu vou lutar por você com todas as minhas forças." Não eram apenas palavras técnicas, era uma promessa de alma. Era um pai escondido atrás de um jaleco tentando, ainda que timidamente, se revelar. Naquele ambiente frio, lágrimas surgiram discretas, tanto no rosto do jovem quanto no do médico. Não eram lágrimas de dor apenas, mas de reencontro, de reconhecimento, de algo que transcendia os anos perdidos. Se você já desejou uma segunda chance com alguém que ama, escreva nos comentários. Eu creio no reencontro. Naquele instante, a conversa não curava apenas o corpo, curava corações. E a noite que começou como rotina se tornava o palco de um milagre emocional. Enquanto conduzia o tratamento, cada gesto do médico deixava de ser apenas técnico. A cada toque, a cada olhar, ele sentia que não estava apenas salvando mais uma vida, mas resgatando a sua própria. O jaleco, antes símbolo de peso e solidão, agora parecia uma ponte entre duas histórias que finalmente se encontravam. O coração, antes endurecido pelo cansaço e pela frieza da rotina, se abria como uma ferida curada pelo reencontro. Aquilo que a medicina jamais poderia oferecer, sentido, pertencimento, amor, estava sendo devolvido a ele em tempo real. O filho, que chegou como um paciente qualquer, se tornava o remédio para a alma do pai. E foi nesse momento que ele percebeu uma verdade poderosa. Por anos, acreditara que sua missão era apenas combater a morte. Mas, na realidade, sua maior batalha era contra a vida vazia que ele mesmo havia permitido crescer. O reencontro mostrou que não basta salvar corpos, é preciso também salvar corações. As lágrimas que caíam não eram de exaustão, mas de libertação. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia vivo. Não por uma vitória médica, mas por um milagre emocional que rasgava o silêncio dos anos perdidos. Essa história nos lembra que, muitas vezes, Deus usa o improvável para nos devolver aquilo que julgávamos perdido. Se você acredita que ainda é possível viver uma transformação, escreva nos comentários: "Eu recebo a cura de Deus." Naquela noite, o médico não saiu apenas mais forte, saiu curado, porque encontrou em seu filho o que nunca encontrou nos aplausos da profissão: um lar dentro do próprio coração. Naquele hospital, entre corredores silenciosos e luzes frias, aconteceu algo que não estava escrito em nenhum manual de medicina. Não foi apenas um procedimento bem-sucedido, não foi apenas mais uma vida estabilizada. Foi um milagre invisível aos olhos clínicos, mas impossível de negar ao coração. Um médico exausto, que carregava anos de solidão, encontrou o filho que nunca soubera que tinha. E naquele instante, duas histórias que caminhavam paralelas se cruzaram de forma arrebatadora. Não houve bisturi, nem remédio, nem tecnologia capaz de produzir tamanha transformação.
O que aconteceu ali foi obra do destino, ou, quem sabe, da mão invisível de Deus. O reencontro entre pai e filho não apenas salvou uma vida física, mas devolveu esperança, curou feridas antigas e mostrou que nunca é tarde para recomeçar. O médico entendeu que, apesar de todos os sacrifícios, havia algo maior esperando por ele. A chance de ser não apenas um salvador de corpos, mas um restaurador de almas. E talvez essa seja a mensagem que você precisa hoje. Mesmo em meio ao cansaço, mesmo quando tudo parece perdido, a vida guarda encontros capazes de transformar sua história. Nada está além do alcance da graça de Deus. Nada está tão enterrado que não possa florescer de novo. Se essa história falou com você, escreva nos comentários: eu creio em milagres. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque aqui você sempre encontrará histórias que inspiram, curam e renovam a fé. O milagre daquela noite não estava nos livros de medicina. Estava no coração de um pai que descobriu seu maior paciente e seu maior presente. No fim, não foi o bisturi, nem os remédios, nem a ciência que escreveu aquela noite. Foi o amor. Um amor que esperou anos em silêncio para finalmente se revelar no olhar entre um pai e um filho. Aquele médico, cansado e exausto, entrou em um plantão como tantos outros, mas saiu transformado para sempre. Ele descobriu que, mesmo depois de tantas perdas, Deus ainda guarda encontros capazes de restaurar tudo o que parecia impossível. E talvez essa seja a mensagem para você hoje. Não importa quantos erros, quantos silêncios, quantos anos você acredita ter perdido. A vida sempre pode surpreender. O coração sempre pode ser curado e o amor sempre encontra um caminho. Se essa história tocou sua alma, escreva agora nos comentários: eu creio em novos começos. Suas palavras podem ser o início de um recomeço não só na sua vida, mas também na de alguém que vai ler. Não esqueça, a medicina cura corpos, mas o amor cura destinos. E às vezes, o maior milagre não está nas mãos de um médico, mas no abraço que Deus prepara no momento certo. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, não está apenas apoiando este trabalho, está semeando transformação para que mais pessoas recebam mensagens como esta. Assim como você foi alcançado hoje, alguém pode ser alcançado amanhã através da sua ação. Reparta essa semente de esperança, curta, comente e compartilhe. O que você recebe, você também pode multiplicar.